está aqui. Mas quem foi segundo o coração de Deus? Sabe qual é a diferença? Deus ele usa mais aqueles que se arrependem mais. Aleluia! Aqueles que são humildes. Aqueles que são contritos. Aqueles que dobram o joelho e falam: Deus, chega de olhar para a vida dos outros. Deus. Chega de criticar. Irmãos, uma coisa que meu espinho na carne é ver crítico hoje em dia. É meu espinho na carne. Irmãos, eu abraço os adúlteros, os assassinos, mas eu preciso ter cuidado com os críticos. Eu estou sendo tratado por Deus. Irmãos, eu abraço todo tipo de pecado, todo pecador. Pecado, Deus é contigo. Mas quando eu vejo alguém criticando, usando o tempo dele para criticar, para chamar a gente de fofoqueiro, irmão, não é comigo. Porque quando a gente critica, a gente esquece do nosso. Quando a gente critica, a gente esquece do que está dentro de nós. Quando a gente critica, quando a gente olha para o lado, a gente não tem tempo de se arrepender, a gente fica olhando para o arrependimento dos outros. Então eu e você, e não tem ninguém aqui que esteja isento dessa palavra. Já que o Samuel aplicou essa para mim, essa é para mim também. É para todos nós. Porque, irmãos, se a gente não vigiar, a gente não se arrepende. E pessoas que não se arrependem não têm relacionamento com Deus, não têm relacionamento com os irmãos. Vamos ler um pouquinho da palavra, 2 Timóteo capítulo 3. Segundo livro de Timóteo, segunda epístola, capítulo 3. Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 está escrito assim: saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Irmãos, temos umas características que, irmão, egoísta, pessoa que só pensa em si. Os tempos, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele falou: os tempos serão terríveis. Por quê? Porque lidar com esse tipo de gente é terrível. Lidar com o egoísta, que só pensa em si, é terrível. Mas nós temos que aprender, amém? Egoístas, avarentos. A pessoa que não gosta de tomar prejuízo em nada, sempre quer lucro. Para todo mundo. Pô, irmão, vou comprar uma lata de tinta ali que custa R$20. Não, estou fora, não posso. Cada um dá R$2, não posso. A pessoa não se sacrifica, só pensa em si. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Quem gosta muito do dinheiro não vai morar com Jesus na glória. Não tem jeito. Quem gosta muito do dinheiro, quem ama o dinheiro, não vai morar com Jesus na glória. Pessoa que tu vai tomar um café, a pessoa fica até o último instante para você puxar a carteira primeiro. Queima esse. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
Pastor André, rapaz, Diácono Samuel está meio chateado contigo, vai lá pedir perdão. Eu não. Revelou? Meu Deus. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Irmãos, esse negócio de precipitação é muito sério. Quem é precipitado faz mal a outra pessoa. Precipitado, soberbos. Gente que usa o conhecimento que tem da Bíblia para atacar. Eu sou bambambam na teologia. Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 35 vezes toda. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Isso quer dizer o quê? Parece que é crente. Tu olha para uma pessoa que tem essas características, tu fala, pô, essa pessoa é de Deus. E irmão, gente assim só se conhece com o tempo. Quando você bate os olhos, você não consegue reconhecer, você acha que é bênção. Aí tu vê a vida, a fala, os amigos que estão juntos, a vida, a família, que fala, pô, cara, é quadrado nisso aí. É uma palavra muito forte de ensino nessa manhã, amém? Amém. Nós estamos aqui para ser ministrados. Quem quer aprender um pouquinho sobre Jesus? Glória a Deus! Irmãos, eu recebo essa palavra para a minha vida, essa palavra é para a minha vida. Eu preciso aprender. Também. O apóstolo Paulo está falando o quê? Pregue para eles, durma na casa deles, coma com eles. Está falando o quê? A Bíblia, irmãos, presta atenção. A Bíblia, ela é muito mais profunda do que tem gente que acha, do que algumas pessoas não sabem. Quando tu dá uma palavra baseada na Bíblia, tem gente que é religiosa. Mas Jesus falou, afaste-se. Deus usando o apóstolo Paulo, afaste-se desse tipo de gente, que é presunçoso, que é avarento, que é caluniador, que é mentiroso, que é desobediente ao pai, que é ingrato, que é arrogante, que é presunçoso. Sabe quem são as pessoas mais fortes diante de Deus? São aquelas que reconhecem os seus erros. Esses são os fortes. Não é aquele que fala de gravata? Aleluia. Tem gente que dá a paz do Senhor diferente. A paz é do Senhor Jesus. Eita. Não pode sentar. Uma vez eu fui fazer uma visita numa igreja. Tinha 4 pessoas na igreja. Tinha 2 mulheres de um lado e um homem do outro. Eu sentei, assim, 2 mulheres aqui na frente e um homem do lado. Eu sentei na fileira das mulheres lá atrás. Aí veio um irmão. Parou! Me pegou pelo braço. Desculpa, não vou ver, cara. Você está na fileira errada. É aqui nessa cadeira. Aí saiu assim mesmo. Aí começou o culto. Vê, na verdade, qual o pecado que é pior? Você sentar na mesma fileira de uma pessoa do mesmo sexo, ou na hora do culto, o telefone do irmão tocou. Ah, irmão, só um minutinho, gente. Oi. No meio do culto, gente. No meio do culto. Brincadeira. Tá bom. Fechado. Desculpa, vamos continuar. Eu falei, Jesus, que Deus. Então, eu não podia sentar na mesma fileira, mas o culto parou por causa do telefonema. E nós vamos aprender nessa manhã, e agora eu entro na
Se eu quero subir, quantos é que querem subir no reino de Deus? Levanta a sua mão. Você precisa descer. Não tem como, irmão. Quem quer subir precisa descer. Tem que descer. Lucas capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Quem vai continuar me amando depois dessa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, dá força, Senhor. Amém. Estava pensando em comprar 200 pizzas hoje. Lucas 18, 9 está escrito assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, a gente pode aprender que os mais fortes diante de Deus são aqueles que reconhecem os seus erros. Deus vai abençoar muito nesse tempo pessoas que têm um coração contrito. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Você está entendendo, gente? O sacrifício de Jesus, para ter validade na minha vida, precisa passar pela minha decisão de arrependimento. Tem ímpio que morreu e não se converteu, não quis saber de nada de Jesus. Por quê? Porque não se arrependeu. Tem gente que invalida o sacrifício do Senhor Jesus, a verdadeira Páscoa, porque não tem arrependimento no seu coração. Pastor, é possível que nós já tenhamos aceitado o Senhor Jesus, nós já tenhamos tido encontro, sejamos batizados com Ele, com o Espírito dele, e tenhamos o coração endurecido? Sim. Por isso que nessa manhã Deus te trouxe aqui, para que você viesse a refletir, a se examinar, a voltar-se à pureza do Evangelho, a voltar-se à simplicidade. Você precisa voltar à simplicidade, você precisa colocar a sua casa espiritual nas mãos de Deus. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Davi, você pode tocar um tecladinho aqui, por favor? Davi, teclado não, violão, desculpa. Seja disponível para mudança. Nós vemos nesse texto aqui que o publicano, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus falou: eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado. Irmãos,
Deus quer que todos nós saiamos daqui praticando essa palavra. Aleluia. E existem duas maneiras de Deus fazer a gente praticar: pelo ensino ou pelas golpes da vida. Os golpes da vida vêm. Eu estou falando por experiência, não está escrito isso na Bíblia. Mas quando a soberba já me pegou, já me pegou. Não que eu alcancei muita coisa, não. Glória a Deus. Mas existiu um momento na minha vida espiritual, que eu cheguei ao ápice. Lendo muita Bíblia, jejuando, lendo aulas, me destacando lá, quando eu me converti como jovem lá no Rio de Janeiro. Aí uma vez eu descobri um pecado com meu irmão. Irmãos, pensa em alguém que bateu, falou mal, e criticou, e apontou, e falou, usou palavras de baixo escalão. Teve um pecado lá na passagem de Nova Iguaçu, quando eu era jovem lá, e eu reuni o pessoal e esse cara tá de brincadeira. Tá de brincadeira, sabe? Ponte. E a palavra sendo pregada, eu absurdo. A vida foi que deu golpe. Ou irmãos, você aprende pela Bíblia, ou a vida vai te ensinar. Não quero aprender pelo lado mais difícil. Ou o Espírito Santo te ensina a ser humilde, a andar por baixo, a reconhecer, a ter o coração ensinável. Ou Deus vai usar a circunstância para isso. Quero aproveitar aqui e pedir perdão. Na ceia de fevereiro eu falei uma coisa aqui que não foi bem explicada. Na ceia de fevereiro eu falei: pastor não pode ser amigo de ovelha. E deu uma repercussão. Eu quis dizer o seguinte: antes de eu ser amigo, eu sou pastor. Eu não expliquei. Antes de eu ser amigo, quem é daqui sabe que eu sou amigo? Quem é daqui sabe que pode contar comigo? Quem me conhece de fato sabe que pode contar comigo. Aleluia. Eu não preciso falar aqui. E agora eu já admito meu erro. Errei. Mas eu não preciso citar uma palavra para mim realmente ser quem eu sou na vida de alguns aqui. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Pastor pode ser amigo, mas antes de tudo eu sou pastor. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Se alguém podia levantar esse assunto e falar: pastor, já resolveu. Porque, irmãos, eu sei que eu sou em Jesus. Eu não tenho problema em pedir perdão. Me perdoe em nome de Jesus. Por que, pastor? O Espírito Santo falou comigo. Você falou a coisa errada. Minha esposa falou comigo. Alguns irmãos falaram comigo. Eu estou vindo aqui publicamente falar isso. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que reconhece os seus erros, que reconhece que você precisa aprender, igual eu preciso aprender, e peço desculpas à igreja por eu ter falado essa frase tão dura, mas foi algo que eu aprendi. Eu aprendi isso. Deus me ensinou que é diferente nesses dias. Eu vim de uma igreja onde eu ensinava sobre isso. Na verdade, não é isso. Na verdade, eu sou amigo, sim, mas eu sou principalmente pastor. Amém, queridos?